Fala galera, que é o Ryo e hoje eu quero te ajudar a mandar bem na prova de matemática deste final de semana em um tempo recorde. Nessas aulas aqui eu vou te ensinar praticamente tudo que cai nessa prova em pouquíssimo tempo, com exercícios práticos do próprio Enem para te explicar alguns macetes da prova e tudo que envolver esses assuntos que forem cair, legal? Esse primeiro vídeo aqui vai ser para todo mundo que for inscrito no meu canal, então se você não é inscrito ainda, mano, pode sair desse vídeo, não é um vídeo para você. Você tem que ter clicado aqui embaixo, senão o YouTube vai te chutar em alguns minutos, tá bom? Então se inscreva. E a segunda parte vai ser um pouco mais aprofundada para a galera que é da minha comunidade lá no Discord. Se você não fizer parte da minha comunidade, você não vai ter acesso a isso, tá bom? Por que esse vídeo é importante? Porque eu não sei como é que você foi na prova de linguagens e humanas, eu espero que você tenha ido bem, mas muita gente não foi porque não estudou direito, porque não teve tempo. A desculpa que você quiser dar para você, você pode ter dado, mas eu tô tirando a sua desculpa agora da prova de matemática. Se você tem 1 hora do seu dia para essa prova, mano, você deveria estar gastando aqui para conseguir ter acertos muito acima do esperado nessa prova. Enfim, vamos parar de enrolar, vamos logo falar sobre isso aqui. Eu vou te explicar aqui esses assuntos desde o começo, desde o mais básico até o mais difícil. A gente vai avançando na dificuldade para todo mundo. Se você achar que é um nível muito básico, você pode pular para frente também, legal? Primeira questão é de projeção ortogonal sobre o plano da base, como está escrito aqui embaixo, tá? Então é uma questão que eu não vou nem ler o enunciado. Você tem aqui um movimento feito aqui em um plano de 3 dimensões e você quer a projeção desse movimento na base. Tem várias formas de você projetar esse movimento. Imagina que você esteja vendo de lado isso daqui. Então você tem aqui as duas paredes de lado, né? E aí você começa o movimento para cá, desce um pouco, vem para cá, desce um pouco e aí você vem para o meio. Então isso aqui seria a nossa projeção de lado, lateral. A gente não quer a projeção lateral, a gente quer como se fosse de cima para baixo, né? Então a gente quer a projeção sobre o plano da base. Sabe o que é projeção? Você tem um projetor e aí ele projeta uma imagem na parede. Legal? Então é isso que a gente está falando. A gente está projetando uma imagem na nossa base. Então a base está aqui, a gente vai projetar o movimento que está lá em cima na base de baixo, né? Legal, óbvio, todo mundo sabe, isso aqui é uma questão fácil, eu acho que 90% das pessoas acertam. Então, ó, ele começa aqui na ponta direita, ou seja, ele começa aqui, depois ele vai para o outro lado, né, para outra parede, mas agora, se aqui ele estava na coluna 1, agora ele foi para a coluna 2, então ele veio aqui para a coluna 2, veio para cá. No ponto C, ele manteve na mesma coluna. Como a gente está vendo de cima para baixo, a gente não vai ver movimentação para os lados, né? Porque ele está movimentando o quê? Movimentando em linha reta. Então ele mantém aqui. Então a pessoa que marcou essa alternativa aqui, meu irmão, esquece, tá? Se desinscreve da prova, meu. Você tem alguma coisa. Foi para o outro lado, na letra D. Ele foi para qual coluna? Para a terceira coluna. Então ele não foi para a segunda coluna. Ele foi para a terceira coluna. Então, ó, ele fez isso daqui conforme a letra B. Legal? Quando ele vai para a letra E, ele vai para a coluna do lado. Ele vai para a coluna 4, que seria essa daqui. Então essa daqui também já era. Essa daqui, ele está fazendo tudo certinho. E essa daqui, ele já errou a mira aqui. Isso aqui está errado também. Então só sobra a letra C, né? Então ele vai para a letra E para o lado, para a quarta coluna, e depois ele vai aqui para o meio na última coluna, na última linha, né? Coluna que vira linha, enfim, vocês entenderam, tá bom? Então essa ideia aqui da projeção. A gente tem, todo ano tem uma questão de projeção. Essa projeção pode ser para a base, né, de cima para baixo, ou pode ser lateral. Então, você conseguir pegar essa imagem de 3 dimensões e imaginar como é que é esse movimento em um dos lados, é uma habilidade básica que você tem que ter que, sei lá, eu não consigo imaginar alguém que não consiga perceber isso daqui. Pode ser que você caia numa pegadinha, distração e tal, mas, mano, não erre essa questão. Essa é a questão mais idiota da prova. Se você errar essa questão por falta de atenção, você vai perder muito ponto por conta do TRI. Então é sua obrigação acertar todas as questões fáceis desse tipo aqui. Ah, Ryo, mas eu tenho problema de atenção, eu erro. Então confere 5 vezes. Porque se você tem problema de atenção
não consegue fazer uma questão fácil dessa daqui, não adianta você gastar seu tempo numa questão difícil. É melhor você gastar seu tempo acertando as questões fáceis. Isso daqui vai dar mais ponto para você. Legal? Então, é isso. Próxima questão. Próxima questão, ela vai falar sobre sistemas de contagem numérica. A gente trabalha com números que vão de 0 a 9, certo? Então vai de 0 até 9, os números. Ou seja, a gente tem 10 números. Ou seja, a gente trabalha com uma base decimal. É isso que o exercício vai falar. Eu não vou ficar lendo o exercício quando não for necessário, tá? Eu vou ler para vocês o que for importante. Então, a gente trabalha com uma base decimal. O que significa base decimal? É isso daqui, onde, quando você chega no 9, né? Imagina que você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O próximo número é o quê? Se vai de 0 a 9, o próximo número é 0. Então você resetou a contagem. Quando você reseta a contagem, esse número ele vale uma coisa a mais, certo? Então a gente vai adicionar o próximo número no próximo algarismo, na próxima casa. Então a gente vai contar 10 até 19. Quando eu passar desse número, eu vou adicionar um número na próxima casa. Então vai vir para 20 e etc, etc. Quando eu chegar em 99, esse número ele vai resetar para 0, vai passar 1 para cá, vai resetar para 0, e o 1 vai ter que nascer aqui. Por quê? Porque todos os números são, na verdade, um 0. E aí, quando você aumenta um número nele, né, um valor nele, ele vira de 0 para 1, enfim, eu acho que isso daqui vocês conseguem compreender, né? Depois eu vou explicar como que isso acontece de verdade. Isso daqui é o jeito infantil de se entender, legal? Então, basicamente, quando eu tenho assim 123, eu estou falando de quê? 3 mais 20 mais 100. Também é outra forma de a gente entender, certo? Você consegue entender que a gente tem unidades, dezenas e centenas aqui. Legal. Só que, entretanto, os computadores trabalham com um número na base binária. Então, eles são binários. O que é binário? É homem, mulher? Não. Binário é o quê? São dois valores, 0 ou 1. Nessa base, qualquer número é representado por 0 ou 1. Por exemplo, o número 9, ele é representado como 1001. E o 12, ele é representado como 1100, conforme está escrito aqui. Legal? Beleza. A operação de adição na base binária segue o algoritmo. O que é algoritmo? É uma receita de bolo, que é isso daqui. Similar ao demonstrado aqui. Então vamos aprender a interpretar uma tabelinha de informações. Legal? As informações elas são sempre expressadas, ou expressas, né, em colunas e linhas. É sempre assim. Se você nunca abriu um Excel, abra o Excel e trabalhe um pouquinho no Excel para você entender. Então a gente tem 3 colunas, coluna A, B e A mais B, e a gente tem 4 linhas. 0 e 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1. E 1 com 1 dá 10. Certo? Isso aqui é muito parecido com a tabela de multiplicação, se você for reparar. Né? Então, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Né? 0, 1, 1 e 0. Né? Só que é 10 aqui no caso. Então é a mesma coisa, mesma tabelinha de multiplicação de sinais, né? Regra de sinais. Legal? Então, por exemplo, quando ele soma 10 e 10, o que acontece? 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 10. Então, avança uma casa ali de algarismo. Legal? Beleza. Aí ele quer saber como que ele faz para somar 9 e 12. Esse é o exercício. Como que a gente faz? 1 e 0 dá 1, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 10. Né? Então, lembrar dessas regrinhas de sinais de mais e mais, dá mais, menos, menos, me ajuda a pensar mais rapidamente sobre isso daqui. Né? Então, o 1 é como se tivesse prioridade sobre o 0, assim como o menos tem prioridade sobre o mais. É a mesma lógica. Então, a letra é D de dado. Legal? Então, essa é uma questão que é bem interpretativa. Se você ler a questão e raciocinar um pouquinho, interpretar as informações, você já consegue fazer. Essa questão aqui, se você tiver, então, né, a anterior era 10 de QI que você precisava para resolver. Essa daqui são 20 de QI. Tem que pensar um pouquinho mais. Legal, isso daqui seria a base, mas podem cair questões um pouco diferentes dessa daqui. Por exemplo, vamos falar sobre sistemas de contagem em geral. Né? Como eu falei dos algarismos aqui,
greco-romanos, né? Os números, sei lá, ou é arábicos, indo-arábicos, não é? Eu me deu um branco no nome. Mas enfim, a gente tem os números também gregos ou romanos, não lembro, que vão ser representados assim: 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse sistema romano, a gente tem sempre dois símbolos, né? O símbolo do 1 e o símbolo do 5. Então, 1, 2, 3, né? 4, 5. Só que eles não pensavam em 1, 2, 3, 4, 5. Eles pensavam em 1, 2, 3, 5 menos 1, 5. Se você for reparar o que está acontecendo aqui. Legal? Então, assim que é o pensamento dos números romanos. E o 6? 6, 7, 8. Né? E o 9? Próximo símbolo é o X. Então, o 9 é assim e o 10 é assim. Então, aí você vai mantendo essa mesma linha de pensamento. Então, cada sistema de contagem tem um padrão. Você tem que entender esse padrão para você conseguir saber o que está acontecendo. No nosso sistema numérico, o que acontece? Lembra que eu fiz assim, 1, 2, 3 é igual a 3 mais 20 mais 100. Na verdade, o que está acontecendo aqui, minha gente? Ó, na primeira casa, eu tenho o número 3 multiplicado por 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. O segundo eu tenho 2 vezes 10 elevado a 1. E o último eu tenho 1 vezes 10 elevado a 2. Eu vou trocar o número, porque tem gente que vai enxergar um padrão aqui e vai ficar tipo, mano, então o número sempre diminui, né? Vai tirar uma conclusão bem estúpida aqui e aí vai ficar ruim. Tá? Então aqui, imagina que aqui é 4. Então 423 é o quê? 3 vezes 10 elevado a 0 dá 3. 3 vezes 10 elevado a 1, que é 10, dá 20. E 4 vezes 10 elevado a 2 dá 400. Consegue entender agora de onde que vem o nosso número decimal? Ele funciona através disso daqui. Quando a gente fala de decimal, a gente está falando que cada algarismo ele vai aumentar em um número da potência dele. Tá? Então é esse o entendimento que você deveria ter matematicamente falando. Quando a gente fala de números binários, é a mesma coisa. Então quando você tem, por exemplo, 1001, o que a gente está falando? A gente está falando de, eu vou escrever assim, 1001, tá? O que significa? Que é 1 vezes 2 elevado a 0, porque é binário. Binário vem de 2. Próximo, 2 elevado a 1. Próximo, 2 elevado a 2. Próximo, 2 elevado a 3. Então aqui, né, vai dar 1. 0 vezes qualquer número dá 0. 0 vezes qualquer número dá 0. 1 vezes 8 dá 8. Soma tudo isso daqui vai dar 9. Né? Então 9 é igual a 1001. Se eu colocasse aqui 1 e o 0 aqui, desculpa, ao contrário, né? 0 aqui, 1 aqui, certo? Para representar esse número. O que a gente ia ter? A gente ia ter 0, 4 e 8, que dá 12. 4 mais 8 dá 12. Legal? Então é assim que você vai fazer para calcular números binários, números decimais. E se tiver um número hexadecimal com 16, é a mesma coisa. 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2 e por aí vai. Tá? Então é muito provável que caia um exercício desses daqui no Enem. Todo ano cai um tipo de exercício de sistema de contagem e é importante que você saiba isso daqui. Legal? Desde o mais fácil até o mais complexo, mas em geral você pode resolver isso daqui com lógica, tá? Mas eu estou te explicando como fazer matematicamente. Bora para a próxima. Nível 3 de exercício do Enem. Então, nesse nível aqui, a gente vai ter uma combinação de informações. Só que o mais importante que eu quero que você aprenda aqui é interpretar um gráfico ou interpretar um plano cartesiano. Legal? Então, o que é uma informação num plano cartesiano? Antes de falar disso, vamos aprender a expressar as informações numéricas em uma reta, certo? Então, imagina que essa reta ela vai ser centralizada no zero. Porque a gente está falando que tem números negativos e números positivos, legal? Então, tudo que for número positivo, por exemplo, 10 vai estar para cá e o menos 10 vai estar para cá. Eu posso até
falar que aqui tem o número 1 e o menos 1, e aqui no meio tem o número meio. E aqui tem o número menos meio. Então eu posso expressar graficamente os números que eu estou querendo falar. Então, por exemplo, imagina que eu estou falando de um número que esteja entre menos meio e 1. Então eu posso expressar dessa forma aqui, falando que um número, ele está entre, vamos deixar entre só, menos meio e 1, que é como que está sendo exibido aqui, tá vendo? Então isso daqui é você expressando, você entendendo uma série de valores, uma inequaçãozinha aqui, em uma reta, né? Uma dimensão apenas. A gente está falando só de uma dimensão. Então aqui é a dimensão x, por exemplo. Então você consegue expressar dessa forma. Um gráfico é um nível a mais que isso. Então é um nível onde a gente vai cruzar duas informações distintas no nosso gráfico. Aqui a gente vai ter duas dimensões, então, R e I, certo? Então, o preço do produto e o imposto daquele produto. Então, o que o exercício está falando? Vamos lá por partes. Primeiro, quando R ele for menor ou igual a 5.000, eu não sei ler esse sinal. O que é esse sinal aqui? Bom, igualdade eu imagino que todo mundo saiba, né? Ninguém aqui tem esse tipo de problema. Agora, menor. Como que eu consigo interpretar isso daqui? Pô, onde que é o lado menor desse sinal? Não é aqui? Então o R é menor e os 5.000 é maior. Consegue perceber? Não encare isso aqui como uma setinha. Porque se você encarar como se fosse uma seta, eu já pensei assim, eu já tive essa dificuldade. Né? Eu fui como vocês já. Parece o quê? Que aqui é menor e aqui é maior. Né? Então, se você confunde isso com uma setinha, você vai ter problema. Não é uma seta. Isso daqui é o quê? Você vai entender como o lado maior, esse aqui é grande, e esse negócio aqui é pequenininho. Esse negócio é pequenininho, e do outro lado é o quê? É grande. Entendeu? Como que você vai interpretar? Maior para menor. Legal? Se tiver dois riscos assim, ou do jeito que está o exercício, assim, o que significa? É maior ou igual. Né? Então, o que significa? Que o valor de R está entre 0 até 5.000. Então, de 0 até 5.000, a gente tem o valor de R. Então, a gente tem esta área aqui. Nessa área aqui, a gente vai cruzar a informação com a outra dimensão, que é o I. Então, de novo, colunas, né? Coluna do R, coluna do I. Na coluna do I, ele diz que é isento. O que é isento? Não paga imposto. Então, se ele não paga imposto, é 0, certo? Então, onde que ficou 0? Fica aqui, 0. Então, a informação que a gente vai ter começa aqui, em 0, quando está de 0 até 5.000. Quando ele vai de 5.000 até 10.000, o que vai acontecer? A gente cai no próximo nível, 5.000 até 10.000, certo? Que está aqui na segunda linha. A gente vai ter 10% de R menos 5.000. Então aqui, você pode fazer conta, mas você pode também não fazer conta, tá? Mas vamos fazer conta para a gente aprender tudo. O que é 10%? 10 por 100. Sempre que você vê porcentagem, você vai transformar em fração. Aí você vai falar assim, mas eu aprendi na escola ou com o professor na internet que é melhor colocar com vírgula, porque facilita a minha conta. O meu caralho, não ouça essas pessoas, ouça o Rio. Então, olha, você vai deixar sempre como fração, sempre, tá? Tanto por 100. Quando você vê a palavra de, é porque vai ser uma multiplicação. Então, 10% de alguma coisa é 10 sobre 100 multiplicado por aquela coisa. Qual que é aquela coisa? Então, começa com R em 5.000. Então, a gente vai pensar em 5.000 menos 5.000 dá 0, não é? Então, 0 vezes isso daqui dá 0. Então, ele continua aqui. O outro ponto que está aqui é o de 10.000. Você não precisa ver cada um dos pontos que estão lá. A gente vai ver só das extremidades. Né? Então, vai ser o quê? 10.000 menos 5.000. Você entende que eu estou expressando com K como se fosse 1.000? Então, esses números aqui são multiplicados por 1.000, tá? Só para simplificar a nossa visão. Quanto que é 10 menos 5K? 10K menos 5K dá quanto? Dá 5K.
né? Então é matemática normal, ignora o K aqui, só considera o resto, tá? Então é 5 mil. Aí eu vou ter o quê? 10 sobre 100, né? Vezes 5 mil. Vamos trabalhar agora com 5 mil. O que eu posso fazer agora que está nesse formato gostoso de fração aqui? A gente pode cancelar. Como é uma multiplicação e uma divisão, essas duas operações estão no mesmo nível. Pensa, matemática não. Soma e subtração, mesmo nível. Multiplicação e divisão, mesmo nível também, né? Então esses dois aqui não se misturam com os outros dois. Legal? Quando eles estão no mesmo nível, trabalha tranquilamente com eles. Então, ó, esse zero corta com esse zero corta com esse zero, né? Porque 5 mil é a mesma coisa que 5 vezes 1000, né? Que é a mesma coisa que 50 vezes 100 também. Então eu posso cancelar aqui 0 com 0, vai sobrar quanto? Vai sobrar 500, minha gente. Ou seja, quando eu chegar aqui, eu vou ter aqui um valor de 500, ó. 500, 500, 500, 500, todos os gráficos estão mostrando isso, né? Então eu vou estar neste ponto aqui, né? Onde eu vou cruzar as informações de 10 mil com 500. Onde que ele vai cruzar? Vai cruzar nesse ponto específico. Ou seja, meu gráfico ele vai daqui até aqui. Legal? Então tudo que não for isso daqui, você risca. Todos os que estiverem de 5 mil até 10 mil, pode deixar. Esse daqui não, porque esse daqui não tem a parte inicial, né? Então a gente tem aqui. Agora a última parte é o quê? 500 mais 300% de tan, né? Não sei se você reparou, mas o ponto inicial, ele não é importante porque ele já está determinado. Então a gente só precisa determinar o 15 mil. Legal? Então vamos determinar o 15 mil aqui. Vamos fazer 500 mais 30% de 15 mil menos 10 mil. Quanto que vai dar isso daqui? Isso aqui vai dar 5 mil, de novo. Certo? E aí a gente vai ter, ó, adição, divisão e multiplicação. Quem que não se mistura? Adição e divisão não se misturam. Então a gente vai criar uma barreira aqui, tá? Não vamos fazer nenhuma brincadeira entre eles. A gente vai só fazer 30 dividido por 100 vezes 5 mil. Cancela 2 zeros, cancela 2 zeros. 3 vezes 5, 15. Soma a quantidade de zeros que restou. 2 zeros. Então tem 1.500 aqui. Legal? Com 1.500, agora, o que a gente vai ter? A gente vai somar com 500. Legal? Não sobrou multiplicação nem divisão. A gente pode somar agora as coisas. Então a gente vai somar. Vai dar quanto? Vai dar 2.000. Então aqui vai ser 2.000. E aí a gente vai chegar aonde? Vai chegar neste ponto que cruza esses dois aqui. Legal? Onde que está acontecendo isso? Letra A. Aqui acontece? Não acontece. Aqui acontece? Não acontece. 2.000 está nessa alternativa, mas está errado. Então é a letra A de animal, beleza? Então essa questão aqui também é bem tranquila, é só você ler, interpretar e talvez aqui substituir alguns valores. Não é tão tranquila assim não, eu acho que ela é mais complicada do que eu esperava, né? Mas deu para explicar bastante coisa nessa questão, eu espero que você tenha entendido isso daqui e não adianta só você ver a questão, você tem que praticar, tá? Antes de fazer a próxima questão, vou te falar qual que é o segredo para você ir bem nessa prova aqui. Você está assistindo a aula, essa aula aqui não serve de nada se você não fizer exercícios. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no site do INEP, vai lá do INEP, vai escrever assim, provas Enem. E aí vai ter lá, prova de 2024, prova de 2023, prova de 2022, etc, etc. O que você vai fazer? Você vai baixar essas provas. Pelo menos não, né? Tenta fazer 1 ano de prova de Enem. Se você conseguir 3 anos, ótimo. Só que você tem 1 semana para fazer isso, né? Pega essas provas e faça os exercícios que você conseguir fazer. Vai lá e treina a fazer esses exercícios. Você vai ver que tem vários exercícios parecidos com o que você vai aprender hoje. Você vai fazer essas questões e aí você vai estar treinado para a prova de verdade, tá? Não tem como você aprender matemática só com aula. Você tem que fazer exercício, papel e caneta. Se você não tiver papel e caneta agora, fazendo os exercícios junto comigo, antes de eu fazer o exercício, você não tentar fazer sozinho, meu amigo, você já
Você já reprovou, você já tá me dando nervoso já, tá? Você já tá me irritando. Porra, não é possível que você tenha oportunidades na sua frente e você jogue fora. Que você só vai ficar assistindo o professor fazendo a questão enquanto você não tá aprendendo bosta nenhuma. Mano, pega a folha e faz o negócio. Esse que é o segredo de matemática. Não tenha medo. Ah, mas eu não sei fazer. Dane-se, se você errar eu vou te explicar depois. Mas tenta. Se você tentar e conseguir alguma coisa, putz, vai ser ótimo. Você vai aprender de verdade. Tá bom? É isso que a gente quer. Próxima questão. Uma questãozinha de lógica básica, tá? Olha só, a gente tem uma tabelinha. Então, tem uma letra feia aqui. Essa letra aqui, ele nem diz qual que é o nome da letra. Então, vamos chamar essa letra aqui, vamos inventar um nome para ela, tá? Para ficar legal. Essa letra aqui vai ser Q. Então, essa letra aqui vai ter aqui, ó. Q ao quadrado é igual a Q mais 1. Beleza? E aí ele diz o seguinte, só dá essa informação e tem a tabelinha aqui. Vamos ignorar essa letra? Porque essa letra só está aqui para assustar a gente. Então, tudo que for aqui, né, elevado ao quadrado, né, vamos chamar de 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Legal? Vamos tabelar aqui como um número normal. E aí a gente vai ter o quê? Vamos tirar esse negócio aqui, vamos colocar uma letra menos feia. X mais 1. Tá? 2x mais 1. 3x mais 2. Né? 5x mais 3. 8x mais 5. E aí o valor que a gente quer saber aqui. Legal? Bacana aí, ó. Né? Tiramos a parte que assusta da questão, deixamos ela normal aqui, porque dá na mesma. Uma letra é só um apelidinho que você deu para um número ali que você não sabe qual que é. Se você substituir uma letra por qualquer outra, ou até uma palavra, ou uma cor, você pode fazer, tá bom? Então, qual que é a lógica da questão, né? A gente tem aqui 2, a gente vai ter quais valores aqui, ó? 1x mais 1. Aí ele vira 2x mais 1. Pô, calma aí. O que aconteceu aqui? Este valor aqui não aumentou nada. Ele aumentou 0. E o primeiro ele aumentou 1. Certo? Então daqui para cá aconteceu isso. Do segundo valor, para cá, o que aconteceu? Ele aumentou 1x de novo. Foi de 2x para 3x. Agora ele aumentou 1. Daqui para cá, o que aconteceu? Ele aumentou 2x e aumentou 1 de novo. Então daqui, ó, 0, 1, 1. 1, 1, 2. Mano, qual que é o padrão que está acontecendo aqui, meu irmão? O que está acontecendo? E aí ele foi de 5x para 8x, que dá 3x, mais 2. Opa! Aí você vai pensar o seguinte, pô, agora, então vamos considerar que aqui ele está bugado. Aqui não aconteceu nada. Mas aqui ele está aumentando o quê? Ele está aumentando 1, então o próximo pode ser mais 4x, mais 3. Será que não é, Rio? Vamos somar 4x aqui. 8 mais 4x dá 12x, mais 3 vai dar mais 8. Vamos procurar nas questões, nas alternativas? E não tem. Não tem por quê? Porque está errado. Falhou. Não é essa a lógica que o exercício quer, tá? O que você tem que enxergar de padrão aqui quando você enxerga uma questão dessas daqui? Uma próxima possibilidade, se não está somando um valor que está aumentando, se não está somando um valor fixo, o que está acontecendo? Pode estar multiplicando. Está multiplicando algum valor aqui? Também não tem cara de multiplicação, porque o número não está, sabe, tipo, 3 vezes quanto dá 5? Não está rolando. E não tem relação com o número de cima também, porque não está somando, por exemplo, 4 em nada, não está somando 5 em nada, né? E o 4 e o 3 aqui não bate, o 3 e o 2 não bate, o 5 e o 5 bate, o 6 e o 8 não bate. Então qual que é o padrão que está acontecendo? É bem simples. O próximo valor, ele é a soma dos dois anteriores. Então a gente tem, por exemplo, 3x mais 2 é o quê? 1x mais 2x dá 3x, 1 mais 1 dá 2. Legal? 5x mais 3 é o quê? 2x mais 3x dá 5x, 1 mais 2 dá 3. Então aqui, 5x mais 8x dá quanto? Dá 13. 3 mais 8 dá 8. Então a gente tem a resposta na letra E. Tá? Então essa aqui é uma questão de lógica. Não tem matéria que exista aqui. A única matéria que tem aqui é você conseguir somar os valores dessa letra e os valores do número separados. É só esse conhecimento que você deveria ter. Mas não tem nada demais, tá?
Um conhecimento que ajudaria você nesse tipo de exercício é saber sobre a sequência de Fibonacci. O que é ela? É uma sequência que é sempre a soma dos anteriores. Então, por exemplo, é 1, 1, 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, aqui vai dar 8, aqui vai dar 13, 13 mais 1 vai dar 21 e por aí vai. Então, os números estão somando sempre os dois anteriores, né? Então, o próximo número é a soma dos dois anteriores. Legal? Isso daqui se chama sequência de Fibonacci, que é o que aconteceu nesse exercício, tá? Então, saber disso daqui te ajuda a desbloquear um pouquinho da lógica para ele. Legal. Vamos para a próxima. Mediana. Vamos falar sobre mediana porque é uma matéria, um assunto bem tranquilo, tá? A gente tem média, moda e mediana. Qual que é a diferença entre esses três termos de estatística? Tá? A moda é sempre o valor que mais se repete numa amostra. O que é uma amostra? São as pesquisas que você foi feito, os dados são a amostra. Né? Cada dado que tiver lá faz parte da amostra. Então aqui, o que mais se repete, por exemplo, é esse valor 6, certo? Não sei se você está enxergando, mas é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ali do lado. Né? Tá bem pequeno. Então assim, o que mais está se repetindo é o 6. Então isso daqui seria a moda. Mas o exercício ele pede qual que é a mediana das quantidades de gols marcadas pelos artilheiros da Copa do Mundo. Então você tem que saber a mediana de valores. O que é mediana? Né? O modo que mais se repete, a mediana é o valor do meio. Como assim valor do meio? O que significa valor do meio? Né? Se os dados estiverem organizados, que nem está aqui, então o valor do meio você consegue decidir como. Eu faço assim um exercício de mediana, tá? Eu vou te ensinar o truque. Você vai querer tirar sempre das extremidades, né? Porque o valor do meio não está na extremidade. Então você vai tirar em pares das extremidades, certo? Então se você tirar o maior valor e o menor valor, você anula eles e sobrou agora o que está no meio entre eles. Então a gente vai fazer isso aqui para cada um desses pontos. Então todos os pontos que estiverem acima, a gente vai tirar com um ponto que estiver abaixo. Então esse daqui está acima, esse daqui está abaixo, e agora tem esse daqui está acima, esse daqui vem para cá, sobrou 2 ali, desculpa. Vamos refazer o exercício porque eu falhei na minha atenção. Então os de cima primeiro com o de baixo, o de cima primeiro com o de baixo, o de cima com o de baixo, aí tem esse daqui com o de baixo, esse daqui com o de baixo, esse daqui com um de baixo, esse daqui com um de baixo, esse daqui com um de baixo e sobrou esse e esse. Quanto que valem esses caras aqui? Tá? Eles vão valer o quê? Eles vão valer 7, que tem ali, e 6. Certo? Eu tenho dois valores aqui, 7 e 6. Qual que é o valor da mediana? Porque não tem... Você vê que se eu tiver dois valores, não tem o do meio. O do meio deveria ser o terceiro que está aqui, mas não tem. Como que a gente resolve esse problema? A gente vai calcular agora a média. Então a média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então a gente tem 7 e 6, são dois valores, a gente vai dividir por 2. Legal? Então vai dar quanto? Vai dar 13 dividido por 2. Também você pode olhar aqui, bater o olho e falar, putz, isso daqui é 6,5. Né? Então é 6,5 a resposta do exercício, tá bom? Então para você calcular a mediana, você pode fazer esse esquema que eu fiz aqui, eliminar os menores com os maiores. Tá? Alguns exercícios não são visuais assim, são com números. Vamos recriar um exercício aqui só para você ter uma ideia. Então imagina que eu tenho essa amostra aqui, 2, 7, 6, 3, 2, 5, 8, 7, 5, 4, 2, sei lá, 3 e 6. E eu quero saber qual que é a mediana desses valores, legal? Então, normalmente, uma pessoa padrão ia fazer como esse exercício? Pô, aprendi com o meu professor que eu tenho que ordenar os números. Então, ordenaria 2, 2, mais outro 2, aí vai ter 3, outro 3 aqui, acabou os 3, vai ter 4, aí vai ter 5, aí vai ter outro 5, aí vai ter 2, 6, 1, 7, eu vou colocar mais outro 6. Só para assustar quem tem preconceito. Aí 7,
aí outro 7, aí 8 aqui, tá? Então aqui tá o número do capeta. Se você tem medo disso daqui, vai embora desse vídeo. Então, ó, a gente tem esses valores. Ô, desgraça. A gente tem esses valores aqui e agora a gente quer pegar o do meio. Então, o que você pode fazer? Remove das pontas de 2 em 2. E aí você acha o do meio. Então, a média 5 mais 5 dividido por 2 vai dar 5. Legal? Esse daqui é o jeito meio cabaço de fazer, né? Como que você pode fazer mais rápido? Você não precisa nem ordenar os números se você fizer essa minha estratégia. Você vai pegar os números e tirar das bordas. Então, ó, 2 e 8, legal? 7 e 2, 7 e 3, 3 e 6, maior com menor, 6 e 2, faltou um 2 aqui, 6 e 4, sobrou 5 e 5. Aí você faz a média entre eles. Se fosse 5 e 6, você teria que fazer conta, que não precisa, né? Legal? Então, essa daqui é a minha dica para você fazer esses exercícios de mediana. Se você tem problema de atenção, esse é um problema. É um problema porque você pode se enganar aqui, tipo, eu deixei de ver um pontinho aqui, deu bug, tá? Então aí, o que é legal? Talvez seja legal você fazer de um jeito mais, né, assim. Só que se você tem problema de atenção, meu amigo, você pode errar também fazendo isso daqui. Você pode esquecer um número ali, né? Então você precisa sempre se certificar. Eu tenho problema de atenção, por isso que eu tô falando bastante disso. Se certificar de que você está fazendo direito e que você não está pulando nada. Como que eu fiz aqui, né? Todo número que eu fui ordenando, eu fui marcando com pontinho, você viu? Então isso daqui me dá uma coisa visual para eu ver que eu não estou fazendo merda, né? Para eu ver que eu não estou deixando nada para trás, legal? Então cria suas próprias estratégias para você não ficar dando desculpinhas que você tem dificuldade, problema de atenção, você tem TDAH, mano. Isso não importa em nada na prova, tá bom? Se errar uma questão por falta de atenção, não é mérito seu, não é justificativo, ninguém tá nem aí. Invente, dê um jeito de você conseguir acertar mesmo tendo dificuldades com atenção, tá? Próxima questão, uma questão de média, né? Então, ó, uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos da escola para ver as idades. Essa escola que é bizarra, né? Que só tem 3 idades, 9, 8 e 27 anos, conforme está aqui no gráfico. A gente já aprendeu a ler gráfico, certo? A gente tem 2 dimensões. A gente aprendeu também que a média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Quais são os valores aqui? Porque ele quer saber a média das idades. A idade é o que a gente tem aqui. Então as idades são 9, 18 e 27. Certo? E são 3 idades diferentes, meu amigo. Então soma isso aqui e divide por 3. Quanto que vai dar? Vai dar, isso aqui é a mesma coisa que 10 e aqui 17, tá? Então vai dar, aqui com aqui vai dar 30, 44, dá 54 dividido por 3, vai dar quanto? Ah, vai dar 10, aí vai sobrar 24, vai dar 8, vai dar 18, certo? Errado. Por que tá errado? Porque você está ignorando metade do exercício fazendo isso, né? Tem muita gente que faz isso aqui, acha engraçado. Mas você está ignorando isso daqui tudo, pô, meu amigo. Por que o cara fez isso daqui no gráfico? Para nada de enfeite? Isso daqui não significa nada para você quando você vê isso aqui? Não, tem que significar. Então aqui é a frequência de ocorrência. O que é frequência de ocorrência? Quantas vezes acontece, não é? Frequência, né? Quantas vezes, né? Repetição, ocorrência, né? Acontecimento, né? Então, quantas vezes acontece isso daqui? Então aí você tem que ver o gráfico e ver o seguinte, cara, 9 anos está acontecendo 6 vezes. Aqui é engraçado que eu estava fazendo antes esse vídeo, eu vi os exercícios antes, né, de passar para vocês, e aí eu errei uma coisa nesse exercício aqui de atenção, que foi o seguinte, eu peguei o 9 aqui, e eu vi o 18, eu fui fazendo em sequência, eu fui tipo assim, no automático, aí eu fiz tipo 9 vezes 9 vezes 18 não, desculpa, 9 vezes 18, eu fiz assim, e 12 vezes 27, porque eu fui fazendo na sequência, né? Foi estupidez. Aí eu falei, putz, mano, tem um risco aqui, cara. Não é isso, né? Então, aprenda a interpretar o gráfico direito. Pô, olha o risquinho aqui. Ó, 18 tem 12 ocorrências. E 27 tem 9 ocorrências. Legal? E aí a gente vai dividir por quanto? Pela quantidade dessas ocorrências. Que é quanto? É 3, né, meu amigo? Não é? Tem 3 idades. Então a gente vai dividir por 3.
Aí você vai fazer essa conta, vai dar quanto? Vai dar tipo assim, a idade média é 128. Tem como a idade média das pessoas com 9, 18, 27 dar, sei lá, 128 anos? Não tem como. Então se você errou desse jeito, o exercício está te dando uma colher de chá. Podia ter a opção de 128 aqui e você ia marcar, entendeu? Só que não tem. Então não é isso. Quando a gente fala de quantidade total de ocorrências, é o que? A soma desses valores aqui. 6 mais 9 dá 15, 15 mais 12 dá 27. Né? Então eu tenho 27 aqui, certo? 27 ocorrências. Então isso daqui é uma questão de média ponderada. O que é média ponderada? É quando a gente tem uma repetição de valores. Isso não acontece só nesse tipo de exercício, acontece também quando a gente tem provas. Então imagina que sua professora deu prova 1, prova 2, prova 3. E aí ela falou o seguinte, a prova 1 tem peso 1, a prova 2 tem peso 2 e a prova 3 tem peso 5. Aí você fez o quê? Você tirou 9 na prova 1, você foi muito bem, meu Deus. Prova 2 você tirou uma nota um pouquinho menor, você tirou 7. Aí a última prova, você falou, já tirei nota boa, vou tirar uma nota mais ou menos, tirei 4. O que vai acontecer? Isso daqui é como se você tivesse tirado 1 9, 2 7 e 5 4. Aí quando você somar tudo isso daqui e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto que vai dar? Né? 5 vezes 4 dá 20, aqui vai dar 14, aqui vai dar 9, aí vai dar 34, 43, dividido por quanto que eu falei? Por 8, né? Dividido por 8. Aí vai dar 5, alguma coisa. Aí você repetiu de ano por conta disso. Porque você não sabe média ponderada. Olha que legal. Então, todos esses casos aqui significa o quê? Que na média ponderada a gente vai ter uma repetição de valores, tá? Uma repetição de ocorrências, como está acontecendo aqui. Então você vai ter que multiplicar pelas vezes que isso acontece, né? É isso que significa vezes, repetição, né? 6 vezes. Aconteceu quanto? 6 repetições, gente. É bem simples. A língua portuguesa já resolve os problemas da matemática, não tem como ter dúvida. Então a gente vai fazer essa conta aqui. Vamos fazer 9 vezes 6 dá quanto? Dá 54. Sabe fazer tabuada do 9? Né? Então se é 6, a gente desce uma casa, um número, né? De 6 vai para 5, e aí 4 mais 6 tem que dar 10, 54. 18 vezes 12, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui 10 vezes 18 dá 180, mais 2 vezes 8 vai dar quanto? Vai dar 36. E aí vai dar 216 aqui, tá? 27 vezes 9 dá a mesma coisa que 270 menos 27, né? Então, 270 por quê? 27 vezes 10, 270, menos 1. 1 vezes 27, né? Menos 27. Que vai dar quanto? 250 não, 43. Aí a gente soma tudo. Eu não quero errar, eu vou escrever assim para ficar mais fácil. Talvez eu ainda erre, tá? Porque eu tenho um problema de distração, que nem vocês. Então, 10 aqui, 3. Aqui vai ser 4 mais 5, 9. Mais 1, 10. Mais 1, 11. E aqui 5. 513 dividido por 27. Aí que vem a questão, né? Dá para dividir 513 por 27? Como que você faz essa conta aqui? Sem ficar bugado, né? Você fala assim, eu não sei divisão, eu não sei fazer divisão com números grandes. Como é que eu faço? Pô, relaxa. Olha para os números e vê se eles não têm eles não são compostos por outras multiplicações. Então, por exemplo, 27 não está na tabuada do 3? Está na tabuada do 3. 513, será que não está na tabuada do 3 também? Pô, vamos pensar o seguinte, né? 5. Se eu tirar o 3, vai sobrar quanto? 213. Legal? 21 é 3 vezes 7. 3 está na tabuada do 3. Então, sim, dá para dividir por 3 essa porcaria aqui. Vai dar quanto? 513, a gente pode falar que é 3 vezes quanto? 171, né? 1 vezes 3, 500, sobra 21, que é o 7, 7 vezes 3, 21. E aí o 3 vai dar isso daqui. Você pode fazer de jeito normal também, né? 513 dividido por 3, que vai dar 1, 2, 1, 7, 3, 1. Tá bom? Você pode fazer de jeito normal. Eu que penso esquisito e eu gosto de pensar assim. E aqui embaixo é 3 vezes 9. Cancela, cancela.
171 dividido por 9 agora, pô, será que 171 também não é divisível por 3? E eu não estava bobeando, poderia ter dividido por 9 já, né? Mas aqui vai dar quanto? Vai dar 5, 7, né? Se eu dividir por 3. Então, divide por 3, dá 57 dividido por 3. Aqui dá para dividir por 3 também? Pô, 30 mais 27, né? É 30 mais 27, que dá 19. Então, 19 anos. Legal? O que eu fiz aqui, 30 por 27? 30 mais 27 dá 57, né? 30 dividido por 3 dá 10, 27 dividido por 3 dá 9. 10 mais 9 dá 20, dá 19, tá? Eu fiz a conta assim. Eu faço desse jeito, você pode fazer do jeito tradicional. 57 dividido por 3, 1, 27, 9, 0. Pronto, deu a mesma coisa, tá bom? Não fique assustado aqui. Legal? Agora que eu percebi que eu estou na frente de algumas informações, mas tudo bem. O que importa é que você entenda eu falando. Então esse aqui é um exercício de média ponderada para você aprender. Sempre cai no Enem. Tem que saber disso daqui. Vamos para o próximo. Bom, galera, agora a gente vai entrar em proporção, que é uma das matérias também que mais cai, né? Um dos assuntos que mais caem. Eu fiz umas mudanças aqui na tela, porque eu estava ficando na frente. Eu acabei fazendo o exercício, fiquei na frente da tela. Eu vou regravar essa parte aqui, então. Vamos lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Essa questão aqui é meio dificinha para proporção, tá? É legal a gente fazer juntos. Quando há necessidade de limpeza no reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento é feito por 6 ralos. E dura 6 horas. 6 horas. Quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade para 500 metros cúbicos. Cujo escoamento será realizado em 4 horas. E aí aqui a gente vai ter X ralos, a gente não sabe. Ele pergunta qual que é a quantidade de ralos que esse novo reservatório deverá ter, tá? Então, esse tipo de questão é meio difícil porque a gente tem proporção direta e proporção inversa misturada no mesmo exercício. Para a gente falar sobre isso, vou te explicar então um pouquinho de proporção. O que é proporção? O que é uma coisa proporcional, se você não sabe? Então, é quando dois valores de coisas diferentes, elas estão relacionadas através de algum tipo de... Como que eu posso explicar? Um tipo de relação de multiplicação ou divisão entre elas. Como assim, Rio? Por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma receita de bolo e essa receita de bolo tem 2 ovos, tá? E para 2 ovos que eu vou utilizar, eu vou usar 300 gramas de farinha. Legal? Então, existe uma relação entre esses dois valores. Por quê? Porque se eu dobrar a quantidade de ovos, é verdade que eu tenho que dobrar a quantidade de farinha também. Consegue perceber? Então, existe uma relação entre esses valores, onde o valor que eu tenho aqui, se eu multiplicar por 150, eu tenho outro número. Então, 4 vezes 150 dá 600. 2 vezes 150 dá 300. Então, você vê que essa relação entre os números acontece através de uma multiplicação e sempre vai ser mantido essa proporção. Da mesma forma, daqui para cá, eu dobrei o valor, a quantidade de ovos. E daqui para cá eu dobrei também a quantidade de farinha. Então essa relação, ela sempre vai se manter igual, tá? Então quando isso acontecer, você pegar 4 informações, ou 3, né? Porque sempre vai faltar a quarta. Mas enfim, 4 informações. Você vai tabelar essas informações, por exemplo. Então você vai colocar coluna dos ovos, coluna da farinha, certo? Você vai tabelar as informações e elas manterem essa relação dos dois lados, de lá para cá ou de cá para lá, sempre, elas são proporcionais. Ah, mas aqui dá muito trabalho, às vezes eu tenho que bater o olho e saber. Como que você faz? Pô, depende do caso, né? Então tem casos que são obviamente proporcionais, tipo aqui da receita de bolo. Porque você pensa o seguinte, se eu dobrar a quantidade de ovos, eu dobro a quantidade de farinha. Se você pensar nesse dobro ou na metade e funcionar, então é proporcional, geralmente, né? Aqui, ó, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode falar que 2 dividido por 4 dá quanto? Dá meio.
certo? Ou 0,5. 300 dividido por 600 dá quanto? Também dá meio. Então, a gente pode criar uma igualdade aqui. A gente pode falar que 2 sobre 4 é igual a 300 sobre 600. A gente tem uma igualdade. E a proporção é uma igualdade entre duas razões. O que é uma razão? É a relação criada entre dois números que a gente vai colocar aqui numa fração. Então, 2 dividido por 4 vai dar um número. Se a gente relacionar ele com outros dois números e se mantiver o mesmo resultado, eles são proporcionais. Então, proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, certo? Se essas duas razões forem iguais, os números são proporcionais. E quando que não é proporcional? Vamos pegar um exemplo. Pô, João e Maria. João tem 8 anos, Maria tem 16 anos, tá? Então a Maria tem o dobro da idade do João, legal? Então existe uma relação entre o dobro aqui, né? Se eu dobrar a idade de Maria, 32 anos, eu vou dobrar a idade do João, certo? Então é proporcional, correto? Pô, incorreto. Por quê? Porque é legal. Se você dobrar dois números dos dois lados, é claro que vai manter proporcional. Só que na realidade, num problema real, o que vai acontecer? Quando Maria tiver 32 anos, eu não quero dobrar a idade do João. Quero saber qual que é a idade de João quando Maria tiver 32 anos, não é? Geralmente esse que é o problema, né? Então, esse número está meio chato. Vamos colocar assim, 10 anos, 20 anos, tá? Pronto, passaram-se 10 anos. João vai ter quanto? João vai ter 18. Então, Maria dobrou a quantidade de anos que ela tem, de idade que ela tem. E do João, não dobrou. Porque se dobrasse, teria que ser 16, né? Mas não virou 16, virou 18. Então, repara que não é proporcional. Por quê? Porque a idade ela vai aumentando de 1 em 1. Os anos vão se passando de 1 em 1, não por dobro ou metade. Ninguém calcula assim, quando você tinha metade da sua idade. Não, a gente calcula quando? Há 10 anos atrás, daqui a 5 anos, não é? Então não é um problema de proporção. Agora, um problema de proporção, um outro tipo é, você vai fazer uma viagem a 100 km por hora e a viagem tem 200 km. Legal? Legal. Você vai demorar quanto tempo? Você vai demorar 2 horas, não é? Porque 100 km em 1 hora, 100 km em outra hora, dá 200 km que dá 2 horas. Consegue perceber isso? Né? Se eu for a 50 km por hora, ou seja, se eu diminuir a minha velocidade pela metade, então eu estou multiplicando por meio, tá? Do outro lado, eu não posso multiplicar por meio também, ou seja, eu não posso falar que aqui dá 1 hora de tempo. Consegue perceber que a proporção aqui ela não se mantém também? Então, quando eu diminuo a minha velocidade, eu não diminuo o tempo para realizar aquele percurso, eu aumento. Então, aqui, se eu diminuir por meio, aqui eu vou ter que multiplicar, na verdade, dividir, né? Então eu tenho que fazer a operação inversa. E aqui vai dar 4 horas, então. Por quê? Se eu percorrer 50 km por hora, eu vou percorrer 50, 100, 150, 200. São 4 horas, certo? Então aqui, o que acontece? A proporção é inversa, né? Então uma seta está indo para baixo e a outra seta está indo para cima. Consegue visualizar aqui o que está acontecendo? Então as proporções elas não seguem a mesma direção. Legal? Sabendo disso daqui, como que a gente resolve uma questão de proporção? Sempre, toda questão de proporção básica, a gente vai tabelar elas, vai ter coluna A, coluna B. E aí vai ter uma situação X e Y aqui. Tá? Estou colocando letras aqui porque eu penso em matemática. Você que não pensa em matemática, você pode pensar assim, ovos e farinha. Aí aqui a receita para uma pessoa, receita para 2 pessoas. Sempre vai tabelar as coisas assim. Então, 2 ovos, 300 gramas de farinha. 4 ovos, aí o quarto valor você não sabe qual que é. Isso daqui se chama regra de 3. Você tem 3 valores e você quer descobrir o quarto. Como que você resolve? Você vai colocar em frações. 2 sobre 4 igual a 300 sobre x.
E aí vira uma equação de primeiro grau, né? Então, o x a gente quer manter em cima, vai ficar 2x igual a 300 vezes 4. E a gente vai dividir por 2 daqui, certo? E aí a gente resolve, vai ficar o quê? 2,600, né? Então a gente resolve como se fosse uma equação de primeiro grau. Então o conhecimento de proporção basicamente é tabelar as informações. Tabelando as informações vira um problema de equação de primeiro grau, tá? Então é isso que você tem que saber para essa matéria. Vamos voltar para o nosso problema. Nosso problema era 900 metros cúbicos com 6 ralos demoram 6 horas. Legal? O que acontece? O que eu tenho que fazer aqui? Né? O problema é em relação à quantidade de ralos. Ou seja, vamos ignorar isso daqui um pouco. Eu tenho que descobrir no meu problema quanto tempo eu demoro com um ralo. Então eu tenho que diminuir o meu problema para um ralo. Vamos fazer isso daqui. Por que um ralo? Porque, cara, a gente quer saber a quantidade de ralos. E se eu ficar com esse x aqui, vai ser muito difícil de trabalhar. Se você tentar sozinho, você vai ver que é meio complicado. Então, vamos pensar, 900 metros cúbicos, a mesma quantidade, certo? Só que eu vou fazer com 6 vezes menos ralos. Legal? Se eu diminuir a quantidade de ralos em 6 vezes, eu não vou diminuir a quantidade de horas em 6 vezes também. Por quê? Porque se eu tenho menos ralos, eu vou demorar mais tempo, né? Então a proporção é inversa. Se aqui, eu só estou pegando essa parte aqui, tá? Só isso daqui. Ignora aquilo ali. Se eu diminuir a quantidade de ralos, legal? Em 6, eu tenho que aumentar a quantidade de horas em 6. Então vai ser 36 horas. Um ralo em 36 horas. Eu vou tirar isso daqui também. Tá bagunçando. E é isso que eu vou ter. 900 metros cúbicos, um ralo em 36 horas. Agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar essa informação e eu vou fazer o seguinte. E se eu diminuir a quantidade de água que eu tenho que escoar para um número mais amigável? Por exemplo, 100 metros cúbicos. O que eu fiz aqui? Eu acabei de dividir por 9, correto? A quantidade de ralos não é proporcional. A quantidade de ralos não é proporcional a isso daqui. Eu posso manter um ralo só. Não posso. Se eu aumentar ou diminuir a quantidade de reservatório, a quantidade de ralos não vai ser proporcional para cima ou para baixo, não tem que se manter. Legal? Então eu quero manter um ralo aqui. E pronto. Agora, se eu tenho 9 vezes menos quantidade, quanto tempo vai demorar? Muita coisa para escoar, certo? Vou demorar uma quantidade. Se eu diminuir essa quantidade de coisa para escoar, vai diminuir também a quantidade de horas. Então é o quê? 36 dividido por 9. Quanto que vai dar? Dá 4, não é? 4 vezes 9, 36. Então eu vou demorar 4 horas aqui para escoar 100 metros cúbicos. Opa, estamos chegando já na resposta do exercício, né? Porque o exercício ele quer 4 horas, ele quer saber a quantidade de ralos e ele quer 500 metros cúbicos. Legal? Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou fazer o trabalho inverso. Eu vou agora multiplicar por 5 aqui, porque eu quero o quê? 500 metros cúbicos. E se eu tenho 500 metros cúbicos e um ralo só, eu vou demorar 5 vezes essa quantidade de horas. Então eu vou ter 20 horas para escoar 500 metros cúbicos. Concorda? Então, proporcional também. Só que eu quero agora ter 500 metros cúbicos e eu quero escoar em 4 horas apenas. Então, se eu quero diminuir esse cara aqui em 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a quantidade de ralos em 5 também. Então, eu vou ter que ter 5 ralos, que é a letra C.
Então percebeu qual que é o trabalho? Você pode pular algumas etapas aqui. Eu fiz de um jeito bem seco, bem tranquilo, né? Você poderia pensar de uma forma mais rápida que isso. Mas eu fui passo a passo para você entender. E aqui eu não utilizei a regra de 3. Eu utilizei o quê? Esse coeficiente aqui, essa multiplicação, essa divisão aqui, para a gente ir transformando os números. Você poderia fazer de outro jeito também, né? Você poderia fazer o seguinte. Eu tenho 900, 6 ralos em 6 horas. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero diminuir, sei lá, de 900 ralos, eu quero diminuir para 1 aqui. Então eu vou fazer isso daqui. Vou fazer uma regra de 3. 6 sobre 1 é igual a... Como que você faz quando é inversamente proporcional? Você inverte os números também. Então x aqui vai ser igual a 36. Né? 6 vai passar multiplicando. X igual a 36. 36 horas. Legal? Isso aqui para 900. Aí eu quero transformar 900 em 500. Posso fazer assim também, não posso? E eu quero saber a quantidade de horas aqui. Então eu vou chamar de y. Aí eu vou fazer de novo uma regra de 3. 900, 500, igual a 36 e y. O que eu posso fazer aqui? Vamos simplificar. Vamos fazer y é igual a 36 vezes 5. Certo? 36 vezes 5? Não. Então, vezes 5 dividido por 9. Pô, viajando. Então aqui vai ficar 4 e vai dar 20, né? Então deu 20 horas, um ralo. Agora o que eu quero saber? Quero saber o seguinte. Se eu quero 4 horas e eu tenho um ralo, aqui vai ser o quê? Vai ser z. Aí eu vou fazer a próxima proporção, né? Então, 1z igual a 20 sobre 4. E por que eu não deixo R aqui? Ou horas aqui? Porque se eu dividir horas com horas eu cancelo, R com R eu cancelo. Então tanto faz a unidade de medida que eu estou utilizando aqui na proporção, legal? E aqui vai ter o seguinte, né? Aqui eu posso já cancelar, vai virar 5. Passa para o outro lado. Certo? Na verdade aqui é inversamente proporcional, desculpa. Eu estava explicando outra coisa, então a gente vai inverter a segunda fração. Ó. Então aqui vai ter o 5, vai para cá, e o z aqui. Então z igual a 5 e a gente chega na solução. Então a gente pode fazer dos dois jeitos, né? Do jeito que você preferir, que você achar que faz mais sentido. Se você souber dos dois jeitos, é melhor ainda. Né? Na matemática, quanto mais formas você souber de fazer uma coisa, mais ferramentas você vai ter para resolver um único problema. Legal? Então isso aqui seria de proporção. Tá? Galera, agora uma questão de trigonometria. Como que a gente faz uma questão desse tipo aqui? Né? Quais conceitos são necessários para você chegar no nível dessa questão? Vamos lá. Bem tranquilo, tá? E essa questão tem uma escrotidãozinha nela, mas eu vou te ensinar um macete legal para resolver ela. Tá? Essa questão ela fala o seguinte. Tem esse instrumento que é o triângulo, que a pessoa fica fazendo aquele barulhinho irritante, né? O instrumento mais besta do mundo. Desculpa quem toca isso aqui, mas eu acho ridículo. Só faz um som, segura, bate, 2 sons, sei lá. Fica lá tocando repetidamente na tua cabeça quando você ouve forró. Por isso eu não ouço forró. Enfim, triângulo é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? O que é um triângulo? Vamos começar do início. Vamos pensar assim, a pessoa é realmente iletrada, ela não sabe o que é um triângulo. O triângulo é um negócio que tem 3 lados, uma figura geométrica, né? A figura mínima geométrica é o triângulo. Não tem como ter menos do que 3 lados. Depois de 3 lados, a gente tem 4 lados. Legal? O triângulo, a gente pode classificar eles de algumas formas. A primeira forma que a gente vai classificar, que é importante de você saber, o resto não é muito importante, né? Mas a primeira é triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É que forma um ângulo reto de 90 graus. Quando for um triângulo retângulo, ele vai ter essa indicação aqui, ó, desse quadradinho, tá? Por que isso é importante? Porque o triângulo, ele tem 180 graus internos. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, né, a gente já tem um ângulo de 90, isso facilita muito o nosso entendimento dos outros lados, né, dentro da geometria. Você vai entender melhor se você estudar a fundo, mas para você não importa, o que importa é que esse é o cara
que vai cair em 90% das questões de triângulos que você for ver pela frente. Ou você vai criar ele, como é o caso dessa questão, ele cria um triângulo retângulo para você analisar, certo? Porque ele é muito mais fácil de estudar do que o outro tipo de triângulo, legal? Então esse é o triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, tá? Fora isso, a gente tem uma nomenclatura em relação aos lados, né? Então, quando o triângulo ele tem 3 lados iguais, ele chama de triângulo, cadê? Conhecido como triângulo, triângulo equilátero, ó, ele diz aqui. Então, com essa informação, você sabe que ele é um triângulo equilátero, ou seja, ele tem os 3 lados iguais e tem os 3 ângulos iguais. Se o total é 180, qual que é o ângulo que forma aqui? Né? Quais são os 3 ângulos iguais? Pô, 180 é igual a 3x. X igual a 60 graus. Então ele tem 60 graus em cada um dos ângulos. Legal? Próximo triângulo importante é o isósceles. Então o isósceles é o triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. Então aqui a gente vai ter 2 ângulos iguais e um lado diferente oposto ao lado diferente, né? Então, os lados e os ângulos do triângulo eles sempre se comportam relativos um ao outro em oposição, né? Então, esse daqui com esse com esse e esse com esse, legal? Então, sempre ângulo e o lado oposto são relativos, né? Então, se esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo, beleza? Deu para entender? Então a gente vai ter isso daqui no nosso triângulo isósceles, né? Qual que é o ângulo do triângulo isósceles? Já não dá para saber, porque pode ser qualquer coisa, né? Mas se você souber que um desses ângulos aqui é 30 graus, o outro também é 30 graus. Se os dois são 30 graus, dá 60, mais 120 dá 180, legal? Então esse aqui é um exercíciozinho básico para você conseguir descobrir os ângulos do triângulo, tá? Beleza. Depois disso a gente tem um quadrado e a gente tem a circunferência, né? A gente tem os quadriláteros, que pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser paralelogramo, pode ser pode ser trapézio, tá? E pode ser o losango, acho que é losango, né? Esse daqui. Então tem essas formas geométricas. No Enem, geralmente, o que você tem que saber? Geralmente é isso daqui. Isso aqui também é muito raro de cair, mas também é besta quando cai, tá? Então você não precisa saber, não precisa ficar estudando aquilo. São essas formas aqui que você tem que manjar, legal? Vamos estudar só o triângulo agora, porque essa questão é sobre triângulo, e aí a gente vai voltar aqui. Triângulo retângulo, tá? Um cara chamado Pitágoras, ele descobriu que o triângulo retângulo, ele tem o quê? Ele tem um lado especial que é a hipotenusa. Hipotenusa. E 2 lados que são os catetos. Então ele tem 2 catetos e uma hipotenusa. Como que eu diferencio os dois? Eu não vou falar. Você tem que ser capaz de olhar essa imagem e descobrir, tá? Se eu fizer o triângulo retângulo assim, quais são os 2 catetos e qual que é a hipotenusa? Eu não vou falar. Isso aqui é a lógica básica, assim, que conseguir bater o olho e descobrir. Se você não conseguir é porque realmente não tem muito o que ser feito. Então, 2 catetos e uma hipotenusa, tá? A gente pode chamar elas por letras. Vamos chamar a hipotenusa de A, esse de B, esse de C. Tanto faz, na matemática, tanto faz a letra que você está utilizando. Poderia ser XYZ. A gente está chamando de A, B e C, tá? E aí, na fórmula dele, ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a gente vai ter a fórmula assim. Legal? Então, a hipotenusa é a letra que está sozinha da igualdade. Só isso que você tem que saber. Né? Se o exercício te der a hipotenusa, por exemplo, a hipotenusa é 5, então é 5 ao quadrado. Um cateto é 4 ao quadrado. E outro cateto eu não sei qual que é. Então, o outro cateto, sei lá, é algum outro valor. Até mudei a letra para confundir um pouco vocês, mas poderia ser o B aqui, poderia ser o C aqui, tanto faz. Né? Então, a gente substitui na fórmula. O que importa da fórmula é a forma da fórmula. Qual que é a forma dela? Hipotenusa de um lado sozinho da igualdade e a soma dos catetos do outro. Não importa a letra que você for usar. Legal? Então, 25 é igual a 16 mais x ao quadrado.
né? Como que eu resolvo aqui? 25 menos 16 dá 9, igual a x ao quadrado. E agora? Posso fazer assim, raiz de 9 igual a x, ou eu posso falar que 9 é 3 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Né? Como é tudo igual, eu posso falar que x é igual a 3. Legal? Então tem duas formas de eu fazer aqui. Né? Se não der para fazer isso daqui ao quadrado, vou pegar um valor óbvio, né? Você vai ter que fazer desse jeito aqui, que eu acho que é o mais comum. Legal? Então isso daqui é o teorema de Pitágoras. Quando que você usa o teorema de Pitágoras? Quando você tem dois valores e um desconhecido. Então eu sei de dois valores e um eu não sei. Legal? Legal. Esse problema aqui que a gente tem aqui, ele fala do triângulo. Então a gente tem um triângulo, essa altura aqui vale 8, e o resto a gente desconhece. Então aqui é x, aqui é x, aqui é x, e a gente sabe que aqui tem 60 graus. Então, como ele já desenhou para a gente, cara, o que você pode deduzir? Que eu tenho que usar o meu triângulo retângulo, certo? Porque o triângulo equilátero tem ângulos que eu desconheço. Agora, esse daqui é fácil, pô, é 60 graus, 30 graus, 8, x, e aqui é x sobre 2, né? Legal? Só que eu quero saber o x. Por quê? Porque o exercício ele pede o comprimento da barra utilizado para fazer esse triângulo, ou seja, ele quer o perímetro do triângulo, né? Então ele quer saber o comprimento da barra, ou seja, 3x. X mais x mais x. Certo? Não precisa de fórmula para saber o perímetro, é só somar todos os lados. Dito isso, a gente tem um triângulo que a gente só tem um lado. Lembra, para fazer o Pitágoras, a gente tem que saber 2. E aqui a gente só tem 1. Porém, a gente tem os ângulos. Quando a gente tem ângulo, a gente vai usar a propriedade do seno, ou do cosseno, ou da tangente. No Enem, eu nunca vi cair tangente. Sempre cai seno e cosseno. O que é seno e cosseno? Seno é a proporção que existe entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E como que eu decoro? Coca. Então, có é o primeiro, que é o seno, o segundo é o cosseno. Legal? De Coca-Cola. Né? Dito isso, a gente vai colocar na fórmula agora o seguinte, então. A gente pode escrever o seguinte, que o seno de 60 graus é igual ao cateto oposto a esse ângulo, que é o 8, dividido pela hipotenusa, que é o x. Tá? Legal? Ou a gente pode falar que o cosseno de quanto? De 30 graus. Por quê? Porque eu quero o cateto adjacente, que é 8, sobre x. Tanto faz, esses dois são a mesma coisa, tá? Tanto faz o jeito que você escolher. E por que eu não posso utilizar o cosseno de 60 graus? Porque é meio burro. Por quê? Porque o cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é esse daqui, que é x sobre 2. Sobre x. Então aí você vai colocar x sobre 2 dividido por x. Mano, você está complicando a parada, entendeu? Você está complicando o negócio que não precisaria ser tão complicado. Porque aí vai dar 1 sobre... Vai dar meio, será? Aí vai valer meio e aí... Mano, não vai dar certo. Essa que é a questão, não vai dar certo. Então não complique, né? Então o seno de 60 é o mais básico. Tenta fazer tudo com seno, se você tiver dificuldade. Pô, viu lá, seno, tá? Se não der o cateto oposto, você vê que não tem o cateto oposto. Então é cosseno. É isso. Agora, o que você vai ter que fazer? Agora você tem que decorar uma tabela. Não tem como. Seno, cosseno. De 30, 45 e 60 graus, tá? Como que a gente decora essa tabela? 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Então, o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? O cosseno é o contrário. 3, 2, 1. Tá? Então, o seno é o contrário do cosseno. São os inversos, os valores é só inverter, só precisa decorar um, olha só que fácil. Não precisa ficar decorando os dois. Decora um e o outro é o contrário, né? Vamos economizar neurônio, já tem pouco, não precisa gastar tudo. E aí o exercício diz que aqui é 1,7. Raiz de 3 é 1,7. Então vamos substituir 1,7 aqui. Agora é resolver essa equaçãozinha aqui de primeiro grau. Como que a gente resolve? 2 vezes 8
e aqui a gente vai trocar de lugar, né? Então a gente vai ter 16, certo? Sobre 1,7 é igual a x. O que é 1,7? É a mesma coisa que 17 sobre 10. Como está dividindo, a gente vai inverter, né? Então a gente vai ficar 17 aqui embaixo e o 10 em cima, legal? Ou 160, pode ser também. Agora, você que é um estudante normal, você vai fazer a divisão. 160 dividido por 17. E vai ser horrível de fazer isso aqui. Por quê? Ó? 160 dividido por 17. Primeiro, qual que é a tabuada do 17? Segundo, isso aqui está muito próximo de 9, né? Quanto que dá 9 vezes 17? Dá 170 menos 17, que vai dar 153, certo? Então aqui vai sobrar 7. 7 não, né? Porra, vai sobrar 7. Então aqui vai dar 9. Legal? E aqui vai dar 0, e aí você vai ter que fazer. Quanto que vai dar? Vai dar 5. 5 vezes 17 vai dar 85, então não é 5, é 4. Né? 4 vezes 7 vai dar 4, 63. Vai dar 4. Vai dar 94. Que 4 vezes 7 vai dar 8, vai sobrar 2. 4 mais 2 é 6, vai dar 2. Aí vai dar o 0. Aí vai dar vírgula, vai dar 1. Vai dar 94. Tá vendo que deu um número bem feio? Na verdade não é 94, é 9,4, desculpa. Tá dando um número bem feio, não dá? Né? Na verdade, não dá 94, pô. Porque aqui a gente tinha o... Ah, tá. Vezes 9. Caramba, mano, é muito escroto essa conta aqui. Nossa, é muito feio, tá? Enfim, dá 9,41. E aí a gente vai multiplicar por 3, por quê? Porque isso daqui é o valor de x, não é? Ó, x. E o que eu quero é 3x. 3 vezes 9 dá 27, não é? Então vai dar 27 alguma coisa, que é a letra D. Legal? Esse aqui é o jeito padrãozinho de você fazer. Vou te ensinar o macete, tá? Qual que é o macete? Você vai olhar nas respostas e você vai ver que as respostas, olha só, quando tem um número escroto para você fazer conta, tipo esse daqui, né, que é 160 dividido por 17, não é escroto? É escroto, gente. É tosco. É difícil de fazer. O que a gente pode fazer? Quando você vê que os números são muito distantes um do outro, a gente pode roubar. A gente pode falar que é 160 dividido por 16. Ah, ficou mais fácil agora, não ficou? Ó, cancelou, deu 10, não é? Não deu 10? Então você tem que colocar na sua cabeça que, na verdade, não deu 10, porque aqui era para ser 17. Se aqui fosse o número 17, um número maior, o que ia acontecer com esse número? Ia dar um pouquinho menos de 10, não é? Então, vamos imaginar que esse número não é 10, esse número é 9 alguma coisa, tá? Porque ia dar mais ou menos isso a resposta, 9 alguma coisa, né? Então é um pouquinho menos que 10, legal? Então x igual a 10. 3x igual a 30, não é? Olha nas respostas, o que deu próximo de 30? Deu esse daqui, 27, 36. Só que a gente não falou que era um pouquinho menos do que 10, porque, né? Aqui era 17, foi 16, então tem que ser um pouco menor do que 30, olha só. Então 3 vezes 9 dá 27. Então é a letra D. Entendeu? Então você vai fazendo essa aproximação quando o número é muito tosco desse jeito, e aí você chega no resultado também. Porque o que importa não é acertar a conta. Isso que você tem que entender, às vezes, na matemática, né, do Enem ou de um simulado. Que o que importa não é acertar a conta do exercício. Não é você acertar exatamente 27,18. O que importa é você conseguir diferenciar se deu 20, se deu 27 alguma coisa, ou se deu 36. Esse vírgula alguma coisa é uma pegadinha para você perder tempo no exercício, e ficar lá fazendo, ai meu Deus, é 27 dividido por, sei lá, é 16 dividido por 17. Como que eu faço essa conta? Não faz essa conta, faz isso daqui. Pô, isso daqui dá mais ou menos isso daqui, que é mais ou menos 0,9. Pronto, resolvido, tá? Então é um macetezinho que eu trago para vocês. Agora, se o exercício fosse assim, 27,18
27,50, 26,80, putz, aí não dá para você fazer esse macete. Você tem que fazer a conta porque o cara que fez essa questão, ele é um desgraçado e ele quer ver você sofrer, entendeu? Ele quer ver você fazer a continha, ele quer testar a sua habilidade de fazer divisão. Mas geralmente não é esse caso. Geralmente o caso é aproximação, porque você tem 3 minutos para fazer para fazer cada questão. Você não pode perder tempo nisso daqui, né? Você tem que fazer mais rápido. Legal? Então essa questão aqui envolveu trigonometria, que a gente aprendeu rapidamente. Você tem que fazer alguns exercícios de trigonometria. Não dá para você aprender só com isso, tá? Eu só te ensinei a aplicar uma vez, você tem que testar. E agora a gente vai aprender o quê? Geometria plana, circunferência, tá? Nessa questão, olha só, ele quer saber a medida do comprimento da correia. De novo, o perímetro. Só que aqui é o perímetro da correia. Vamos analisar a figura. A gente tem 15 centímetros aqui e aqui. Legal? Aqui a gente vai ter uma parte da circunferência, que a gente vai ter outra parte da circunferência. E essas duas juntando vai dar o total aqui. Então o total a gente sabe que já tem 30 centímetros aqui, né? Então é 30 mais uma partezinha mais a outra partezinha ali. Como que a gente resolve isso daqui? Vamos lá. Para a gente saber essa parte externa da circunferência, é o que? O perímetro, né? Quando a gente fala de circunferência, tem duas fórmulas que a gente tem que saber. Perímetro é 2πr e a área é πr ao quadrado. Legal? Você tem que saber essas duas fórmulas. Elas são parecidas. O 2 está embaixo e o outro 2 está em cima do r. E é isso. É bem tranquilo de memorizar. Não lembro, eu não consigo lembrar. Lembra de Pierre, gente. Pierre é um nome, é uma pessoa. Imagina um francês. Então o perímetro são 2 franceses de bigodinho. Pareceu um chinês, na verdade, aqui, né? Pronto. Virou francês. A diferença do chinês pro francês é essa, né? O chinês é assim, o francês é assim. Porra. Esse aqui é o Pierre. Tem 2 Pierres, né? Agora o Pierre ao quadrado é o Pierre assim, ó. Pierre ao quadrado. Tá bom? Pronto. Nunca mais vai esquecer isso daqui. Com besteira ninguém esquece, né? Agora, então, o perímetro daquele círculo menor, então o perímetro daquele círculo é o quê? Ele tem raio 4. Então é 4π vezes 2, né? Vai dobrar, que dá 8π. Considere 3 valor aproximado para π, então é vezes 3 aqui. Então, 4 vezes 6, 12, vezes 2, 24. Né? 24 é o menor. O maior é quanto? O maior vai ser 8, né? Então, 2 vezes π, que é 3, vezes raio, que é 8. Que vai dar 6 vezes 8, 48. Legal? Então, um é 24, outro é 48. Um é o dobro do outro. Olha só que coisa magnífica, né? Um é metade do outro, porque o raio é dobro do outro. Olha só, fácil. E agora, o que acontece é o seguinte, só que não é o perímetro inteiro, a gente não está pegando a circunferência inteira, a gente está pegando uma parte da circunferência. Quanto que essa parte? É 150 graus. Ou seja, eu estou pegando 150 de quanto? Qual que é o tamanho do círculo inteiro? Você já ouviu falar disso daqui? Eu nem falei, mas eu acho que todo mundo sabe, né? Que é 360. Então, se em 360 graus eu tenho 24 centímetros, em 150 eu vou ter x. O que é isso? Proporção, de novo. Como que eu posso fazer? Posso simplificar aqui, e aí eu posso fazer x é igual a 24 vezes 15 dividido por 360. 36, na verdade, né? 15 e 36 são múltiplos de 3. Eu posso dividir por 3. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 12, certo? 12 e 24 são múltiplos, dá 2 e 5. Então, x igual a 10. Então, isso daqui tudo tem 24 centímetros, mas essa parte aqui tem 10. Então, essa parte aqui eu sei que dá 10 já. Fácil. Moleza. E a outra parte ali? Como que eu consigo calcular? Legal? Vamos pensar agora. Você pode fazer o cálculo, tá? Você pode fazer o cálculo aqui normal e fazer a mesma coisa. Então, se aquele ângulo era 150,
O ângulo que restou é o quê? Para dar 360. Faltou 10, então é 210, né? Então isso aqui seria do outro ângulo aqui, ó, 210 desse lado. Isso aqui é uma pegadinha. Aqui é 150, do outro lado é 210, somando 360. E aí a gente vai ter o valor de x aqui, a gente vai fazer de novo o mesmo cálculo, certo? Então x é igual a, deixa eu mudar a cor da caneta para não confundir, 21 vezes 24 dividido por 36. Legal? Legal. Isso daqui é múltiplo de 12, aqui é múltiplo de 12, não é? Então isso aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. 3 e 21 dá 7. 7 vezes 2 dá 14, né? Então aqui deu 14. Legal? Então aqui a gente sabe que deu 14, e aí a gente faz a conta toda aqui, dá 30, 40, 54. Ali da medida. Ah, tá. Calma, gente. Aqui não é 24, aqui é 48. Então aqui é o dobro, né? 48. Então é o dobro disso daqui, que vai dar 28. Então aqui é 28. Desculpa. Então é 30 mais 10 mais 28, que dá 68, que é a resposta D aqui. Legal? Esse daqui é o jeito que você faria, que vai dar mais trabalho. Só que quem manja de matemática vai ter reparado o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer um raciocínio básico, né? 150 graus aqui deu 10. Do outro lado, dava 14. A outra circunferência é o dobro, certo? 150 graus, 48. Legal? Se é o dobro, aqui é 20 e aqui é 24. É 24 não, desculpa, 28. O dobro de 14 não é 24, é 28. Que somando dá quanto? Dá 48. Somando dá 24. 48. Certo? Então, se esse lado é 10, o outro lado é 28. Legal? Não precisa fazer proporção duas vezes. Você já fez uma vez, elas têm uma proporção já de um dobro do outro, então você não precisa fazer o cálculo várias vezes. Você pode resumir o seu pensamento assim, tá bom? Você economiza tempo desse jeito. Então, essa daqui foi a questão de círculo, de circunferências, bem tranquila. Por fim, a gente tem uma questão aqui com cilindro, e aí a gente entra nas figuras geométricas de 3 dimensões. Tá? Quando a gente fala de figura geométrica de 3 dimensões, no Enem, a gente sempre está falando de volume, sempre. Então, a gente tem dois tipos de figuras geométricas de 3 dimensões que a gente vai estudar. A gente tem uma figura que é o prisma, que é justamente essas figuras aqui que tem uma base em cima e uma base embaixo, iguais. Então, o cilindro é a mesma coisa. Circunferência, circunferência e os pilares levando da base até o topo. Tá? Então, essa aqui é uma figura prismática, né? E a gente tem a figura de pirâmide. A figura da pirâmide é o quê? Eu vou ter uma base e em cima, essa base ela vai convergir para um único ponto. Então, um cone também converge para um único ponto. Então, essas duas figuras vão ser a mesma coisa. Tá legal? Tá. Dito isso, quando a gente fala de volume, a gente está falando o seguinte. Volume é igual a área da base vezes a altura. Então, quer dizer que a área é base vezes a altura. E o volume é a área da base vezes a altura. Olha só que difícil que é geometria. É isso, acabou. Agora, isso daqui é para figuras prismáticas, tá? Tudo que for prismático vai ser essa fórmula do volume. Quando a figura for piramidal, a gente vai ter a área da base vezes a altura dividido por 3. E é isso. Acabou a matéria de geometria espacial, tá? Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso exercício, né? Existe uma embalagem, e a embalagem aqui do cilindro, ela pode ser feita com ele de pé ou ele deitado. E isso vai influenciar no volume que vai ser feito, né? Dá para você deduzir isso aqui pelo desenho, não precisa nem ler o exercício. Então ele tem essas medidas, ele pode ser feito de pé ou deitado, e ele fala, dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará o volume em centímetros cúbicos igual a... E aí você tem que calcular. Como que a gente calcula isso daqui? Pô, qual que é a área da base? Vamos lá. A área da base do primeiro. A área da base do primeiro, ele é composto por isso daqui, não é? Ó. Então a gente vai ter
essa circunferência aqui. Qual que é o tamanho dessa circunferência? O que é a circunferência? O perímetro. Então, o perímetro é 10 centímetros. Legal? E a área da base? Como que a gente calcula a área da base? πr ao quadrado. Isso daqui é o quê? 2πr, não é? Agora, o que eu preciso fazer para calcular a área da base? Pô, eu preciso do valor do raio, sempre. Eu não tenho o valor do raio, eu tenho o valor do perímetro. Então agora eu tenho que converter isso daqui nisso daqui. Tá? Como que eu faço? Pô, o raio vai ser o quê? Raio vai ser 10 dividido por 2π, que vai dar 5 sobre π. Legal? Legal. Então aqui eu tenho 5 sobre π. Então π vezes 5 sobre π ao quadrado vai ser a minha área da base. Então o que vai dar 5 sobre π? Vai dar 25 dividido por π vezes π aqui. Cancela, cancela, vai dar 25 sobre π. Legal? Ok. Então isso aqui é 25 sobre π. Então, se a área da base for isso daqui, eu vou multiplicar pela altura. Qual que é a altura? Vai dar 20. Quanto que vai dar? Vai dar 50, 500 dividido por π, né? Então, o meu volume deu isso daqui. Legal? Esse aqui foi da minha primeira figura geométrica. Agora, da segunda figura, é o quê? Eu vou ter ali a área da base é igual a πr de novo ao quadrado, certo? O perímetro dela é 20 centímetros, que é igual a 2πr, certo? O raio, então, vai ser igual a 10 sobre π, o dobro do tamanho, né? Só que esse 10 sobre π vai entrar ao quadrado aqui. Então, eu vou ter π vezes 100 sobre π ao quadrado, cancela, cancela, que vai dar 100 sobre π. Isso daqui vezes 10. Ou seja, eu vou ter 1000 dividido por π como volume, né? Porque isso daqui é altura, isso daqui é altura, legal? Que no caso aqui é altura, altura, né? Aqui é o perímetro, aqui é o perímetro. Conseguiu entender a questão? Então aqui já é uma questão que envolve você ter esse conhecimento de volume, saber a fórmula do volume e você equacionar a relação entre o volume e o perímetro. É uma questão bem interessante, uma questão bem legal, mas ela é tranquila se você souber isso daqui. Então, com a informação que eu te dei no exercício passado, você já deveria ser capaz de responder essa daqui, tá? Que é de uma questão de figura de 3 dimensões, né? Geometria espacial, tá bom? E com isso a gente finaliza as matérias mais básicas de matemática para o Enem. Se você estudar tudo isso que eu passei até agora, todas as fórmulas que eu passei até agora, você consegue ser aprovado. Ser aprovado não, né? Você consegue tirar uma boa nota no Enem, uma ótima nota. Provavelmente mais de 30 aqui. Se você quiser, eu posso até fazer um resumo rápido. Ó. Proporção. Proporção é você colocar 3 valores aqui numa igualdade de frações e aí você vai fazer o quê? A regra de 3, ou seja, multiplicar em cruz para resolver o exercício. Isso daqui é a proporção. Caso seja proporção inversa, a gente vai inverter a segunda fração. Então a gente vai trocar de posição e aí sim a gente vai fazer a conta aqui. Rio, meu professor me ensinou para fazer a multiplicação reta. Cara, eu não gosto disso, sabe por quê? Porque isso daqui é uma igualdade, isso daqui é uma equação de primeiro grau. Você fazer uma multiplicação reta na equação de primeiro grau, você não está afetando a proporção. Você está afetando uma regra da matemática, que é a igualdade. Então, eu sou completamente contra você multiplicar reto. Eu sou a favor de você modificar a ordem como você está expressando na fração. Aí faz sentido. Legal? Isso daqui é proporção. Tá? Porcentagem. É o quê? Colocar o número sobre 100. Certo? Se você quiser, você resolve porcentagem por proporção também, né? Então, se você tem, sei lá, 100% é igual a 80,
e aí 25 é igual a x%. Você faz uma proporção e você resolve esse problema aqui, tá? Então tudo isso daqui é resolvível com proporção, né? A gente acabou não vendo escala, mas é a mesma coisa, proporção igualzinho, tá? Primeira matéria, primeiro assunto que a gente tem que saber. Segundo assunto que a gente tem que saber, média, moda e mediana, MMM. Média, né? Você vai pegar a quantidade de valores, vai dividir pelo número de elementos aqui. Vamos colocar aqui. Certo? Você vai dividir pela quantidade de elementos que tem aqui. Se tiver média ponderada, você vai ter um peso em cada um, e aí você vai ter o quê? A soma dos pesos, né? P1, P2, P3, você vai somar todos os pesos e vai dividir, tá? Então são as duas fórmulas, que na verdade é a mesma fórmula, né? Geralmente aqui vai ser peso 1 em cada, Então a média ponderada, a média normal é a mesma coisa, só que a normal é o peso 1. Isso aqui é média. Mediana igual valor. Mano, deu uma dislexia aqui. Valor do meio. Moda igual a o que mais repete. Legal? Isso daqui é estatística, tá? O que mais que a gente estudou? A gente estudou o quê? Geometria. Geometria, então, o quê? Pitágoras. Certo? E aí? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? E aí o seno é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Nos ângulos 30, 45, 60. Cosseno é o inverso. Legal? Área das figuras. Área, base vezes altura. Certo? Área do quadrado. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Área do círculo. πr ao quadrado. Perímetro do círculo. 2πr. Vou vir para cá. Volume é o quê? Área da base vezes altura. Volume de pirâmide é o quê? Área da base vezes altura dividido por 3. Acabou. É isso. Isso daqui que a gente viu hoje, e são as fórmulas, entre aspas, que você precisa. Se você for ver, isso daqui não é fórmula. Isso daqui é mais ou menos fórmula, né? É só um conhecimento aplicado. Isso aqui é fórmula, isso aqui é fórmula. Isso aqui é decorar a tabela. Isso daqui é uma fórmula que é a mesma que essa. Isso daqui é fórmula, fórmula, fórmula. Isso daqui é a mesma que essa, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coisas para você decorar pro Enem. Se você dominar essas 7 coisas, você vai tirar mais ou menos 30 acertos no Enem. De graça. Em um dia você aprende isso aqui. Mentira. Mas você tem que treinar bastante. Legal? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. E a continuação, falando sobre mais tópicos e mais dicas, eu vou colocar no meu Discord para quem quiser. Fui!